Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, que está aqui nos prestigiando. Agradecer também, em nome do Zé Dias, o presidente da Sescofran, por estar cedendo espaço para nós podermos estar realizando essa palestra, juntamente com a Camila, o pessoal que ajudou, a Patrícia na organização. E nós vamos estar aqui hoje passando pelo menos uma hora mais ou menos para poder estar trazendo informações, agregando no dia a dia do trabalho de vocês. Então, eu vou, antes de passar a palavra e apresentar o pessoal que vai estar conosco, eu gostaria só de dizer que nós distribuímos um folder do Eficacus, que é uma ferramenta que nós estamos disponibilizando, independente do tipo de software que o escritório esteja trabalhando. Esse sistema ele é voltado justamente para suprir a emissão da nota fiscal gratuita que vai se encerrar a partir do ano que vem. Então nós vamos estar fazendo aí um valor bem razoável e ele vai estar nas nuvens, então pode ser utilizado tanto pelo escritório, que às vezes tem alguns escritórios que ainda emitem a nota para o pequeno cliente, né? Quanto para o cliente também. Então a gente pode estar trabalhando nessas duas vertentes, tá? Além de que ele pode estar também aumentando a questão dos módulos, colocando ali futuramente um controle de estoque financeiro, etc. Eu gostaria de convidar o Arthur Meira e a Patrícia para apresentá-los. Eles são consultores da Bookkeepers, desculpa. São de São Paulo, né? Trabalham na área de consultoria tributária. São parceiros da Exactus, nós já estamos trabalhando já desde o final do ano passado, em conjunto. Já temos vários clientes que estão trabalhando em conjunto, estão há vários anos no mercado. Então eles vão estar trazendo para a gente informações para a gente poder estar agregando no nosso dia a dia. Sejam bem-vindos. Bom dia. Está aqui mesmo? Está bom aqui? Eu me sinto bem à vontade aqui no meio de vocês, porque eu também sou contador. Minha primeira formação foi em contabilidade. Eu tive escritório de contabilidade em São Paulo, comecei com 20 anos, foi o meu primeiro escritório. Tive um escritório até grande, cheguei a ter 300 e poucos clientes lá em São Paulo. Trabalhei. Aí chegou uma hora que eu falei, vou parar e ganhar dinheiro, porque esse negócio aqui não dá dinheiro não. Aí fui para a consultoria tributária. Aí me formei depois em administração de empresas, me formei em direito, virei advogado, fiz mestrado em controladoria, fiz pós-graduação em direito tributário, em política e estratégia. E assim, o foco hoje da nossa empresa é revisão e recuperação tributária. 90% desse trabalho a gente faz de forma administrativa e 10% a gente faz de forma judicial. E ao longo desses anos a gente tem trabalhado aí para grandes empresas e com base na experiência que nós temos, acabamos desenvolvendo algumas ferramentas tecnológicas para ajudar os colegas contadores nas empresas. E também, pensando na nossa experiência de ganhar dinheiro com consultoria tributária, com recuperação de impostos, a gente resolveu ver o que a gente pode ajudar os nossos colegas donos de escritórios a ganhar uma grana também com isso. E aí eu vou falar de algo hoje que a gente está até lançando um produto aí muito interessante para escritórios, que é justamente para recuperar dinheiro de empresas que estão no Simples. Quem acha que Simples é só calcular ali sobre o faturamento e paga, tem algumas exceções aí que dá, eu vou falar no final sobre isso aí, que dá para recuperar uma graninha boa aí, ganhar. O cliente ganha, fica feliz, você também ganha e continua ganhando. Para falar sobre isso. A ideia da nossa palestra aqui é falar um pouco sobre a experiência de recuperação de impostos, que pode ser traduzido para vocês podem ter esse tipo de trabalho no escritório de vocês. E aí, falando um pouco da nossa experiência, quais são os problemas que a gente encontra, como é que está a Receita hoje em termos de recuperação de crédito, qual é a linha que a Receita hoje está seguindo para
fiscalizar as empresas, etc. Então, essa é a ideia assim, de um bate-papo baseado na nossa experiência. Então, vocês imaginam, a gente tem mais de 1.000 clientes hoje de empresas de médio e grande porte que nós fazemos recuperação tributária. Então, vocês nem fazem ideia da quantidade de situações que nós encontramos. E como é que a gente tem contornado essas situações. Vamos falar um pouco disso aí, que acho que pode ajudar aí, muita gente. Então, nós vamos falar sobre esses 6 tópicos aqui. Quais são os tributos com maior impacto para as empresas e as ações programadas pela Receita Federal, na unidade de fiscalização da Receita para 2016. Queria falar um pouco sobre o conceito de receitas tributáveis, tanto o conceito para lucro presumido quanto lucro real. Na parte de PIS e COFINS, conceito de créditos, qual é a definição de insumos na visão da Receita, na visão do CARF, recuperação de crédito, como é a forma mais segura que você pode fazer essa recuperação. E aí a gente vai falar sobre compliance fiscal e aí vai ser a parte da Patrícia, que vai apresentar uma ferramenta aí que nós temos aí que é muito interessante. Então vamos lá. Não sei se vocês acompanham aí as notícias da Receita, mas anualmente a Receita divulga um ranking quais são os tributos que mais foram arrecadados naquele ano. No último ano, de 2015, a Receita divulgou esse plano de ação de fiscalização para 2016, e nesse plano ele já colocou qual o ranking dos tributos que mais arrecadaram em 2015. Primeiro lugar, imposto de renda. Segundo lugar, não sei se todos tinham ideia disso, mas foi o PIS e a COFINS. Vejo que está na frente de contribuição social, contribuição previdenciária e até IPI. Em terceiro lugar veio a contribuição social e em quarto as contribuições previdenciárias. Nesse plano anual de fiscalização da Receita, ela destacou ali, ou elegeu, 11 tipos de operações que ela vai fazer ao longo de 2016 para proibir fiscalização. Já na novidade para nós que, eletronicamente, a Receita tem fiscalizado muito hoje, né? E, com base nessa questão eletrônica, ele vai usar isso. Essa primeira coisa aqui pega muito para os escritórios de contabilidade, que a Receita está chamando de sonegação envolvendo distribuição isenta de lucro. As empresas que estão no lucro presumido, elas podem distribuir lucro isento de imposto para os seus sócios, e aí tem duas regras. A primeira regra é a seguinte: você só pode distribuir até o limite, vamos lá, seja 32% da base de cálculo de projeção, até o limite dos 32%, menos os impostos federais. Então, isso é o que você pode fazer sem ter, vamos dizer assim, sem pagar imposto. Posso distribuir mais que isso? Posso, desde que eu tenha balancetes e balanço comprovando que o meu lucro foi superior aos 32%. E a Receita percebeu, através do ECF, que muita empresa tem distribuído lucro acima dos 32%, no caso, para quem é serviço, né? E acima daquilo que declarou como lucro contábil. E aí ela começou esse programa exatamente para isso. Ela, segundo uma palestra que nós assistimos lá na própria Receita, estão dizendo que vão iniciar agora, no segundo semestre, a enviar comunicados para as empresas já com o valor do imposto a recolher. Isso no caso da pessoa física. Por quê? Esse cálculo é simples e quem faz até o programa da própria Receita. Ele vai pegar pelo ICF lá qual foi o lucro declarado. Vai pegar o imposto, vai pegar o lucro distribuído e vai fazer o cálculo. Se tiver
inferior ao lucro ou inferior à presunção menos os tributos federais, a pessoa física vai receber aí já a guia para pagar. Outro ponto interessante, vamos lá, omissão de receita com base na nota fiscal eletrônica. Eu recebi outro dia lá no nosso escritório, um colega nosso, que tem escritório de contabilidade, nos mandou esse caso para a gente tentar fazer uma defesa da empresa. O que acontece? Uma empresa no Simples, faturamento anual, 1.300.000 e pouco. Olha como é que foi. Na declaração do Simples, ele tinha colocado 850 mil. Pelo SPED fiscal, a Receita, não estou falando do Estado, pelo SPED fiscal, a Receita viu que o faturamento tinha sido 1.300.000 e pouco. E ele já mandou a diferença para pagar. Não é que pediu algum esclarecimento e tal, mandou, falou, se você não concorda, você tem 30 dias para apresentar a justificativa, apresentar a defesa relativa a isso. Então isso aí já é uma realidade lá em São Paulo, e não foi o primeiro caso que eu vi. Depois disso, eu já tive contato mais com uns 2 ou 3 casos. A Receita elegeu isso aqui para 2016 como sendo o foco. E eles, vamos dizer assim, têm com base nos dados, eles estimam que tem aí de sonegação em torno de 500 milhões em relação a essa omissão de receita. Então, é outro ponto que a gente tem que ficar bastante ligado, né? Não sei se vocês chegaram a ler na mídia, o Estado de Mato Grosso soltou uma norma que diz que, 2 semanas atrás, eles vão também responsabilizar os contadores no caso de omissão de receita com base em nota fiscal versus a declaração que estadual seria o aspecto fiscal. Terceiro ponto que eu coloquei dos 11 é omissão de receita a partir de indício de movimentação financeira. Então, admorfo. Os bancos estão entregando essa declaração de movimentação financeira e, aliado a isso, tem também os cartões de crédito. Então, a declaração, né, vamos dizer assim, a declaração que não estiver compatível com a movimentação financeira vai receber, então, um tratamento especial da Receita Federal. E vejam que é pessoa jurídica e pessoa física. Não vai ser só pessoa jurídica. Esse aqui é muito interessante. Compensação previdenciária informada em GFI. Existe uma tese, que até nós trabalhamos com ela judicialmente, que é o quê? As verbas indenizatórias, aquelas que não são salariais, né? Um terço de férias, aviso prévio indenizado e os afastamentos dos primeiros 15 dias. Tanto no STJ quanto no STF já está pacificado de que isso não é base para INSS. Só que é judicial, ainda não tem um julgamento do STF que seja em base assim, vale para todo mundo, repercussão geral, você não paga. Quem quer não pagar sobre isso tem que entrar com ação judicial, né? E a melhor forma de fazer é via mandado de segurança, é o que a gente tem feito. A gente entra, faz o pedido, aguarda o trânsito, está demorando de 4 a 5 anos para ter o trânsito em julgado, não para de recolher, ou se quiser faz depósito em juízo, também não compensa nada, a não ser quando tiver o trânsito em julgado e a habilitação do crédito na Receita. É assim que a gente tem feito. O que a gente tem visto é o seguinte: tem muito escritório, ou muita empresa de consultoria, ou até escritório jurídico, que está oferecendo para as empresas o seguinte: olha, esse assunto é pacificado. Toma o crédito aqui, é só retificar a GFIP. Você retifica a GFIP, já gerou ali o crédito, você compensa e já compensa os últimos 5 anos. E é muito fácil fazer isso daí, é só retificar realmente a GFIP. Entretanto, hoje a Receita está muito amarrada em relação a esses controles.
Na GFIP você tem que dizer qual é a origem dessa retificação que você fez, o que você excluiu da base de cálculo. Quando você colocar que foi um desses três itens ali, essa conta vai vir. Por exemplo, a gente pegou um caso de uma empresa em Americana que foi no escritório lá, vendeu para uma associação lá de empresas que podia recuperar todo esse valor aí, tudo isso aí de todas as empresas. A maior parte das empresas entraram nessa. A Delegacia da Receita Federal da região pegou todas as empresas e não só estornou o crédito, né, ou glosou essa compensação, como aplicou a multa de 150% e ainda denunciou criminalmente os donos da empresa. O caso que a gente pegou, o cara, o que ele fez? Ele aderiu ao parcelamento para fugir da questão judicial, da questão criminal. Então, isso é uma coisa que... Isso é uma coisa que, se não tomar cuidado, tanto você quanto o seu cliente vão ter grandes prejuízos. Então, a Receita elencou isso como um ponto principal para olhar nesse ano aqui de 2016. Por que eles fizeram isso? Pelo grande volume de compensações previdenciárias que estão existindo e muitas dessas compensações sem base. O que a gente tem visto, principalmente os contadores têm passado por isso, é que é o seguinte: o uso dessas ferramentas tecnológicas pela Receita Federal, desde que iniciamos lá em 2005, 2007, 2009, cada uma dessas questões tem feito um aumento gigantesco nas autuações. Se antigamente a gente fazia um livro diário, encadernado, deixava lá empoeirando até vir fiscal para olhar e alguma coisa, muitas vezes não vinha, hoje esse livro diário você manda todo ano para a Receita de meio eletrônico, num formato que a Receita consegue ler, consegue cruzar com inúmeras outras declarações, notas fiscais de entrada e de saída. Antigamente a gente fazia o livro fiscal na mão, depois no programa de um software aí como o da Exatos, encadernado, deixava lá à disposição da fiscalização. Hoje não, todo mês você manda essa escrituração para a Receita. E o pior, antes de você escriturar, ela já tem esses dados lá. Porque quando o cara emitiu a nota fiscal para você, primeiro passou pela Cefaz, depois foi para você, para a empresa, a nota. Então ele já está esperando. A gente tem também defendido muitos autos de infração por falta de escrituração de nota fiscal eletrônica. O Estado já tem lá toda a base de cada empresa, das notas que foram emitidas em nome dele. Quando você transmite o espólio fiscal, ele só faz o cruzamento e vai ver o que você escriturou ou não. Quando ele vê que não teve a escrituração, já vem na empresa ou a fiscalização específica para aquele item, ou já abre a fiscalização geral para ver aquilo ali. Para vocês terem uma ideia, isso aqui foi divulgado também nesse plano anual de fiscalização da Receita. Olha a quantidade de auditorias externas versus fiscalização eletrônica que a Receita está fazendo. No ano de 2014 foi o ano que a gente teve a maior quantidade de fiscalizações. Curiosamente, eu não sei porque caiu em 2015 essa quantidade de fiscalizações, mas em 2014, de 16.989 fiscalizações externas, em que foi o fiscal da empresa, eu tive 348 mil revisões de declarações de forma eletrônica, ou seja, fiscalização eletrônica, que já se emite o auto diretamente para a empresa. 2015 caiu um pouco, mas a gente vê que é o quê? 20 e poucas vezes mais fiscalizações eletrônicas do que fiscalização pessoal, o fiscal da empresa. A tendência, inclusive, é acabar esse tipo de fiscalização do fiscal da empresa. Está tudo eletrônico.
porque hoje a Receita possui todos os dados que ela tem necessidade para verificar o que está acontecendo. Com essas ferramentas tecnológicas e até pela responsabilidade hoje dos contadores, a gente percebe o seguinte: se teve alguma autuação, foi o contador que, sem querer, não escriturou, não fez, ele que deu causa, o cliente não quer nem saber, né? Vai cobrar de você essa autuação. A gente estava até conversando com um colega que, mas tem o seguro, né? Para você fazer uso desse seguro e ter sucesso, dá mais trabalho do que pagar, né? É mais fácil pagar. Então, ou seja, hoje os contadores, os escritórios precisam investir em compliance. Então existem ferramentas tecnológicas que ajudam nesse compliance, para você não ter surpresas no seu dia a dia. Então não estou nem falando de sonegação, eu estou falando de erro não intencional. Nesse segundo bloco eu queria falar sobre receitas tributárias ou tributáveis, e dado a importância que tem o PIS e COFINS, segundo tributo com mais recolhimento que existem, eu vou falar mais voltado para o PIS e COFINS. Para a gente ter ideia do que é a definição de receita tributável para quem está no lucro presumido, que é diferente de quem está no lucro real. O que é receita tributável para uma empresa do lucro presumido não é a mesma coisa que é receita tributável para quem está no lucro real, isso do ponto de vista de PIS e COFINS. No lucro presumido, por exemplo, a definição do que é receita tributável está na Lei 9.718. Essa lei teve uma celeuma muito grande ali, que a Receita tentou alargar o entendimento do que é o conceito de receita tributável, etc., mas não teve êxito e parou no seguinte: a receita tributável para o lucro presumido é o faturamento. Bom, é aquilo que vem da minha atividade. Então, se por exemplo, eu sou uma empresa, eu sou uma farmácia, só que além de farmácia eu alugo um espaço, eu tenho uma receita de um aluguel de um espaço, de qualquer coisa. Isso aqui eu não tributo prefeito de PIS e COFINS. Só que tem um problema, que às vezes a gente esquece. Eu não pago o ano normal, tem que pagar. Tem que pagar. Receita está fora. Esse tem que pagar, não tem choro nem vela. Aqui eu queria dar uma visão sobre. Eu imagino que vocês têm alguns clientes que são lucro real, lucro presumido, simples. O lucro real é onde se aplica essa questão de definição de insumo. A gente vai olhar aqui o conceito de insumo para a Receita Federal é bem diferente daquele que hoje está no CARF como meio classificado. A Receita é muito mais restritiva a esses créditos aí como insumo. Eu coloquei aqui algumas soluções de consulta só para vocês virem como é que é. Olha só, essa aqui eu acho que é a maior injustiça que tem com empresa de locação, é isso aqui. Uma empresa que tem locação de bens, de imóveis, do que quer que seja, a Receita Federal diz o seguinte: para a empresa de locação, ela não tem insumo ligado à locação. Se você falar, mas eu tenho que fazer a manutenção do imóvel, não é insumo. Eu sou locadora de veículo, eu tenho que dar manutenção nos veículos, não é insumo. O veículo para mim é ativo imobilizado, também não pode tomar crédito. Eu alugo estacionamento, não dá direito a crédito. Então, nada para efeito, para receita, para uma empresa de locação de bens, nada que você utilize dá direito a crédito, como uma empresa de serviço ou uma empresa comercial. Então, olha como é que é restritivo. Ele diz que não faz jus ao desconto de crédito, calculado a partir da aquisição de insumos, do
qual se aproveita somente quem? A empresa cuja atividade se constitui de processo produtivo. Então, ela diz, empresa de locação não tem processo produtivo, então não tem direito a crédito. Uma outra aqui interessante, frete. A gente sabe que tem empresas que têm muita movimentação interna, de produto, por exemplo. Você pega a matéria-prima, muda daqui, muda para lá, tira de uma filial, manda para outra. Isso é frete. A gente sabe que isso é insumo. Eu coloco isso no preço. Às vezes eu estou com o meu produto aqui sendo acabado nessa fábrica, mando para uma outra fábrica minha para terminar esse processo de fabricação. A Receita diz que esse frete não dá direito a crédito. É questionável, mas se o fiscal for até a empresa, ele vai atuar. Então aqui diz que, olha, não geram direito a crédito, vai descontar PIS e COFINS, os gastos com transporte do produto acabado ou em elaboração. Antigamente a Receita ainda estava aceitando o produto em elaboração, hoje nem isso. Entre estabelecimentos industriais ou distribuidores, que é o caso da empresa de comércio, que tem um CD, né, um centro de distribuição, manda esse produto para as lojas, esse frete aqui, a Receita diz que não dá direito a crédito. Só o frete de compra de matéria-prima? Frete de compra de matéria-prima, sim. Esse está pacificado. O de venda, sim. Mas é a venda o seguinte, eu para o meu consumidor final. Se eu tirar do meu estabelecimento A para mandar para o meu estabelecimento B, não dá direito a crédito. Seria a transferência, né? Esse daí a Receita não aceita. Olha outra coisa aqui. Combustíveis. Também, mesma questão. Uma indústria, por exemplo, empilhadeira, que utiliza-se empilhadeira para carregar o quê? Matéria-prima, produto acabado, etc. O combustível utilizado nessa empilhadeira, a Receita não aceita como base de crédito de PIS e COFINS. Despesas aduaneiras. Quando a empresa importa um produto, chegou no porto, ali ela tem que desembaraçar, ela tem que pagar aquela movimentação, tem que pagar o armazenamento daquele produto até ele ser liberado pela própria Receita, etc. Todo esse custo, todo esse gasto, a Receita não aceita como base de crédito de PIS e COFINS. E eu já vi várias atuações em cima disso daqui. Material de embalagem. Uma empresa comercial, por exemplo, não pode tomar crédito das sacolinhas, que a gente sabe, por exemplo, a ICMS dá crédito, né? Da PIS e COFINS não dá. A sacolinha, o papel que usa para embrulhar, o que ela tiver de embalagem, que ela comprou de embalagem para colocar aquele produto, a Receita não aceita crédito de PIS e COFINS sobre isso, porque ele diz que é insumo, e como insumo, uma empresa que é comercial, ela não tem insumo porque ela não tem atividade produtiva. Então ela passa a não utilizar isso daí. Agora, na visão do CARF, como é que é essa questão da visão aí do CARF? O CARF é o antigo Conselho de Contribuintes, né? É aquele órgão lá de última instância administrativa que a gente recorre em caso de alguma autuação. O CARF já tem uma visão um pouco melhor, um pouco mais abrangente. Inclusive, esse ano, a gente teve uma surpresa muito interessante. Vocês sabem que com aquela operação Zelotes, a gente até achou que o CARF iria acabar, mas não acabou, mudou o regimento. Muitos conselheiros saíram, porque passou a você não pode mais atuar a não ser no CARF. Então, se você é advogado, você para de atuar como advogado e vai ser só conselheiro do CARF. Então, muitos advogados deixaram aquilo, até porque não era remunerado esse cargo de conselheiro do CARF. E o que acontece? Dentro das decisões no passado, o CARF tinha feito um alargamento do conceito de insumo, de créditos, de PIS e COFINS, etc. A gente estava com medo de que, com o novo CARF, esse entendimento ele mudasse. E, para nossa surpresa, foi proferida esse ano uma decisão aí
terceira Câmara Superior do CARF, mantendo o entendimento do alargamento do conceito de insumo. Então, nesse alargamento de entendimento, o CARF diz o seguinte: olha, material de limpeza numa fábrica que utiliza aquilo para limpar os equipamentos, etc. e tal, dá direito ao crédito. Não é limpeza da fábrica, limpeza dos equipamentos produtivos. Combustíveis, mesmo esse utilizado por empilhadeira, dá direito a crédito. Lubrificantes, a mesma coisa. Frete entre estabelecimentos da própria empresa, o CARF também decidiu que dá direito a crédito. Despesa com energia elétrica. Lavagem de uniformes. Esse aqui é um caso, inclusive, da Sadia, que foi decidido. Os uniformes que os funcionários utilizam são obrigados a utilizar, questão de Anvisa, questão de higiene, da sanitária, etc. Tem que lavar esses uniformes diariamente. A lavagem desses uniformes foi considerada como insumo. E dentre outras questões. Então, a Receita não aceita, o cliente vai ser autuado, mas no CARF esse assunto até agora está pacificado, ou seja, é defensável. Né? E a gente olha sempre essa questão aí do CARF pelo seguinte: hoje as empresas estão procurando o quê? Redução de custo. Ninguém está aguentando mais, não só o custo geral do funcionamento de uma empresa, mas os custos dos tributos. Então, o que dá para economizar, nós vamos economizar. Se eu tenho um precedente forte, por que eu não apresentar isso para o meu cliente? Se ele quiser correr o risco é dele, o benefício também, mas ele vai ter o risco disso daí. Então, isso aí foi algo interessante que eu digo assim, vale a pena a gente atentar para isso. Até porque é um diferencial seu como profissional, apresentar para o seu cliente quais são as opções que existem dele economizar. Aqui eu acho que não tem essa concorrência predatória aqui entre os escritórios, mas tem cidades, por exemplo, que está um querendo tomar o cliente do outro. Se chega alguém lá falando assim: você está pagando imposto mais, tem contador que está fazendo você pagar imposto, sobre isso aqui já não paga, porque tem uma decisão lá do CARF, assim. Aí o cara fala: nossa, meu contador é um banana, vou mudar de contador. Então, antes de que alguém faça isso, chega lá e fala: olha, existem esses posicionamentos, você pode tomar o crédito se quiser. Há um risco? O risco é calculado. Lá no CARF há decisões positivas e tal, e até se você quiser eu faço esse trabalho aqui e a gente divide aí o lucro. Então você ainda ganha uma grana ainda para levar isso, né? Mas aí, vamos lá, base na nossa experiência. É fácil recuperar crédito? Né? Eu diria que não é tão fácil assim. Por quê? Tem alguns entraves. E o que a Receita puder fazer para obstar isso, ela vai fazer. Então, aqui surgem algumas questões. Né? Por exemplo, qual é a melhor forma de recuperar o crédito que eu identifico no meu cliente? É de forma extemporânea, quer dizer, eu faço o levantamento lá, lanço tudo hoje, ou eu tenho que retificar todas as obrigações acessórias? Eu tenho opção, posso optar por um ou pelo outro? Existe uma forma correta? A forma correta é extemporâneo, ou a forma correta é retificando a obrigação acessória? Né? E quais são os prós e contras de cada uma dessas opções? Por incrível que pareça, e para dificultar a vida do contribuinte, a Receita soltou uma instrução normativa e tem soltado todas as consultas dela dizendo o seguinte: que recuperar crédito só através de retificação de obrigação acessória. Não pode retificar não pode recuperar de forma extemporânea. Eu chego lá, calculo, lanço hoje e etc. Esse assunto, o CARF já se pronunciou a respeito. Falou de jeito nenhum. Na verdade, você está interpretando a legislação de uma forma que você cerceia o direito do contribuinte de recuperar. Ele tem a opção de recuperar como ele quiser. Então, isso aí já está pacificado no CARF e no Judiciário. Mas a Receita se
ela chega na tua empresa, dependendo do fiscal, ele pode glosar todo aquele crédito recuperado de forma extemporânea e não com retificação de obrigação acessória. A gente não tem medo disso, não. Se a empresa quer tomar o crédito de forma extemporânea, nós recuperamos de forma extemporânea. Se quiser retificar, nós retificamos. Aí a gente vai ver quais são os prós e contras. Isso aqui é uma decisão aqui da Receita dizendo, ó, a apuração extemporânea de crédito só é admitida mediante retificação das declarações e demonstrações correspondentes, em especial do CPF da conta. Aqui é outra também. Tem que, não há previsão, olha só, não há previsão legal na lei de regência do PIS e COFINS para aproveitamento extemporâneo. Nada a ver, nada a ver. Não tem previsão porque ele está dizendo aí. Cara, nesse mesmo pronunciamento que teve aí, nesse mesmo julgamento desse ano, nesse mesmo acordo, o CARF disse: pode recuperar tanto de forma extemporânea quanto retificando as declarações. A opção é do contribuinte. Então, essa decisão bem recente do CARF, inclusive. Nós temos então, se eu tenho opção, eu preciso ver agora quais são os prós e contras de cada uma opção. Como é que eu tenho que fazer? Vamos lá. Prós e contras da opção de retificação. Quando eu retifico as minhas declarações. Deixa eu ver se essa é a retificação, não. Isso daqui é extemporâneo. Recuperação de forma extemporânea. Quais são os prós e contras que eu vejo nisso aqui? Primeiro ponto, você não pode corrigir o crédito pela Selic. Tem que ser em valor nominal. Então, o crédito é de 2012, é o mesmo valor hoje. Eu não posso corrigir esse valor. Pró, que eu acho que é interessante. Eu não preciso retificar a declaração. Retificar a declaração, no fim, a gente sabe que é um problema. Por quê? Quando eu retifico uma declaração, eu abro prazo prescricional. Se a empresa tem algum telhado de vidro, a Receita ganhou mais 5 anos para fiscalizar aquele crédito. Então, assim, você retificou uma DACOM de 2012, ainda tinha DACOM, né? 2012, você retificou a DACOM hoje, a Receita vai ter mais 5 anos a partir de hoje para fiscalizar essa DACOM de 2012. Isso é pacificado, não tem nem discussão, não existe mais sobre isso. Se a empresa não tem telhado de vidro, dane-se, pode pôr mais 10 anos, entendeu? Mas se tem telhado de vidro, é melhor não mexer nisso daí. Então, esse é o ponto aí que é complicado. O valor pode ser lançado todo de uma vez. Então, fiz um levantamento de 2012 e lancei hoje. Todo esse valor lanço hoje. Posso compensar o contributo desse mês aqui que eu tenho a pagar, inclusive. Esse é outra vantagem. Desvantagem, né, que eu acho contra. Se você estiver recuperando PIS e COFINS de forma extemporânea, você só pode compensar com PIS e COFINS. Você não pode compensar com outro tributo. Fica restrito ao PIS e COFINS. Se a empresa está cheia de crédito de PIS e COFINS, algumas atividades aí têm crédito de PIS e COFINS, eu não posso fazer absolutamente nada, vou ficar com esse crédito ali carregando até o dia que eu tiver alguma coisa para compensar. E outro problema é que em uma eventual fiscalização, o fiscal pode desconsiderar esse valor, porque ele diz, não há uma previsão legal. Tudo bem, nós vamos ganhar isso lá no CARF, mas você vai ter essa dor de cabeça aí de fazer essas defesas administrativas até chegar o CARF. Retificando a obrigação acessória. Esse é o modelo que a Receita diz que é o correto, né? Ou seja, o que ela aceita como correto. Então, esse seria um pró. Você não vai ter briga com a Receita em relação a isso.
Qual outro ponto interessante? O crédito passa a ser corrigido pela Selic. Então, se é um crédito de 2012, janeiro de 2012, eu trago ele corrigindo pela Selic até hoje. Então, de repente, você tem aí 30% de aumento no valor do crédito, 40%, dependendo do período, por conta da Selic. Tem essa correção aí que é bem interessante. Outro ponto interessante. O crédito pode ser utilizado para compensar qualquer tributo federal. Era PIS e COFINS, era um pagamento indevido maior, ou porque seria alguns insumos que eu não tinha recuperado, etc. e tal, vira pagamento indevido maior. Com isso, eu posso compensar imposto de renda, contribuição social, imposto de renda na fonte. Eu só não compenso com contribuição previdenciária. Todos os outros tributos federais eu consigo compensar. Então, isso é muito bom. E o perigo, né, que é aquilo lá que eu já falei, é essa abertura de prazo prescricional. Mas, se não tem telhado de vidro, eu aconselho que faça essa retificação. Né? Hoje, a Receita está promulgando esses créditos hoje muito rápido. Não sei se vocês têm experiência disso com o Page Comp, mas se você preencheu corretamente todas as declarações, você fez a retificação correta de todas as declarações, nós temos casos lá que processar uma declaração e retificar. Então, essa também é um ponto positivo, porque uma vez que ela homologou crédito, aquilo dificilmente vai ser fiscalizado um dia, até porque para ela já morreu aquele período ali. Só se surgir algum outro indício de alguma outra coisa, mas aí já é outra história. Né? Outro caso interessante que às vezes as pessoas perguntam muito para a gente. Tudo bem, eu peguei um crédito de 2012 hoje. Eu não tenho que voltar em 2012 e oferecer esse crédito à tributação lá em 2012? Vamos lá, eu tinha um insumo lá que eu acabei não tomando crédito de PIS e COFINS em 2012. Se eu não tomei crédito, eu paguei menos imposto de renda, né? Porque o crédito eu tenho que adicionar ali para diminuir, no caso, aumentar o lucro, né? Eu diminuo o custo do produto quando eu lanço o crédito que eu aproveitei. Eu não deveria voltar lá para recolher o imposto de renda que eu não recolhi, a contribuição social disso? Não. Já há, inclusive, até um ato declaratório da própria Receita Federal, esse ato declaratório interpretativo, número 25, ele está falando aqui que é em relação a uma sentença judicial, né, mas vale para uma recuperação administrativa, porque a forma judicial ou administrativa é só forma, a recuperação é a mesma, é o mesmo tipo de recuperação. Isso quer dizer o seguinte: recuperei um crédito de 2012 lá de um insumo que eu não tomei crédito, de PIS e COFINS, eu vou lançar hoje e vai compor a minha base de imposto de renda e contribuição social hoje, e não lá no passado. Essa é uma dúvida constante que as empresas têm, a gente já fez vários pareceres, inclusive, sobre isso. Isso aqui é o artigo 1º desse ato declaratório. Os valores instituídos a título de tributo pago indevidamente serão tributados pelo imposto de renda e pela contribuição social, se em períodos anteriores tiverem sido computados como despesa dedutível do imposto de renda e trabalho fiscal. Então também tem essa. É só se lá ele foi como despesa dedutível ou eu não ofereci a tributação. Então, é o que eu acabei de falar. Vamos ver aqui. Recuperar tributo do meu cliente. Isso pode, assim, isso é uma mudança de paradigma para escritórios de contabilidade. Por quê? Eu falo isso porque eu, como eu tinha de escritório, eu pensava assim também. Eu achava o seguinte, que o meu cliente, ele me paga para fazer tudo. Tudo. Até a declaração dele, a física, né? Tudo. Se tem alguma coisa que surgiu ali, que eu tenha que recuperar, eu fico com medo de apresentar para o meu cliente, com medo dele chegar para mim e falar assim, não, mas eu já te pago para fazer isso. Né? É comum a gente ouvir.
eu já te pago para você fazer isso. Como é que você quer me cobrar para fazer algo que você deveria fazer? Então eu tenho que distinguir bem o que é que ele contratou de mim e o que eu estou oferecendo. Por quê? Como contador da empresa, eu tenho que ter uma postura o quê? Conservadora. Eu tenho que fazer aquilo que exatamente está na lei. E se é o que está exatamente na lei, é o que eu estou fazendo, é o que eu tenho que fazer. Futuramente, surgiu um entendimento diferente daquela lei. A própria Receita se pronunciou, o Estado se pronunciou a respeito, a coisa ficou clara. Ficou claro que diz o seguinte: então aquilo que eu ofereci a tributação, aquilo, cálculo aqui, ou que eu não tomei de crédito, então eu posso recuperar. Isso é um trabalho novo. Isso não faz parte do meu trabalho, da minha mensalidade que ele me paga. Eu tenho que ter essa consciência. Isso não faz parte da mensalidade que você está me pagando. Eu vou recuperar algo que não podia. Agora a gente pode, porque tem previsão. Você já imaginou o contrário? Eu ajo de forma agressiva, tomo crédito, deixo de tributar, aí daqui 2 anos a fiscalização é altura. Vou ter que pagar, você vai exigir que eu pague isso. Né? Foi erro seu, não vai dizer que foi erro meu. Foi erro seu. Então não, eu sou pago, e inclusive a nossa profissão contábil diz que um dos princípios nossos é o quê? O conservadorismo. Então eu ajo de forma conservadora. Se a legislação clarificou o assunto de uma forma melhor, depois de algum tempo, você tem direito, eu vou dizer para o cliente que ele tem direito, mas que custa para a gente recuperar aquilo ali. Não é de graça, né? É um direito que tem que ser exercido, mas que tem um trabalho para isso. Isso é o primeiro paradigma que a gente precisa, dentro do escritório, quebrar. De que ele não me paga para fazer tudo. Ele me paga para fazer o trabalho que tem que ser feito ali de forma conservadora. Eu posso, quebrando esse paradigma, me imaginar o seguinte: eu sou um profissional ultra conservador, super medroso e tal, conservador, moderado ou arrojado. Qual é o tipo de profissional que eu sou? Com base nisso, é que eu posso, eu diria assim, mudar o meu tratamento, mudar o meu posicionamento diante do meu cliente. E assim, eu acho que o cliente gosta e procura aquele profissional que seja um conservador, só que um conservador que vai atrás das coisas. Não é aquele que é mais fácil encher o DAF e mandar para ele, né? É mais fácil o cara optar pelo lucro presumido, porque eu faço a presunção aqui, dane-se, quem vai pagar é ele. O contador, o cliente hoje, ainda mais na situação que nós estamos vivendo, ele está procurando alguém que vai um pouco além disso, né? Que olha e fala: olha, dá para a gente mudar a opção. Você vai pagar até um pouco mais aqui, porque agora é lucro real, mas você vai economizar tanto. Então, tem que ter você tem que se enxergar num desses tipos aqui. O ultraconservador, que eu chamo de medroso, é aquele que fala assim: olha, minha dúvida paga. E quando está pagando com o bolso dos outros, é uma beleza, né? Não sai do meu. Então, na dúvida paga. Então, esse é o ultraconservador. E que eu acho que hoje está assim, com os dias contados. Porque se chega um outro lá e que te fala alguma coisa diferente, o cliente já falou: opa, deixa eu ir para esse cara aqui, que ele está mais atualizado, ele tem uma visão diferente daquele outro, meu contador já ficou muito velho, ele não, às vezes se ouve isso daí. Então, esse é o cara ultraconservador. Nós temos um conservador, que ele vai o seguinte: saiu no IOB lá, a gente faz. Não saiu no IOB, não faz. Só que tem muita coisa além do IOB, que a gente pode ir atrás e você pode levar para o seu cliente. Já o conservador, ele olha as coisas e tal, mas ele questiona um pouco, ele lê um pouco mais, mas ele saiu um pouquinho do ultraconservador. Porque eu acho que esse aqui, que é uma pessoa moderada. Ele vai olhar
as soluções de consulta da Receita, ele vai olhar os acórdãos do CAF, ele vai olhar tudo isso. Para quê? Para ver oportunidades para estar conversando com o cliente. E eu me lembro que na época que eu tinha escritório de contabilidade, toda vez que eu ia no cliente levando uma novidade, alguma coisa nova, alguma oportunidade, sempre surgia algum negócio novo para mim. Às vezes até indicando alguém para olha, o contador é 10, porque ele já veio aqui, me falou dessa operação, agora nós vamos economizar assim, assado. Então, é uma forma também de, além de você ganhar uma grana, de você manter o cliente fiel e indicando alguém. Esse daqui, que é o arrojado, eu diria que é o louco, né? Que não, pelo menos eu não conheço nenhum contador que faça isso. O louco normalmente é o dono da empresa, né? Ele fala, não, toma crédito de tudo. Mas é o papel higiênico. Ah, pode tomar crédito. Então, esse é o maluco. Então, é o dono que normalmente é o maluco. E a gente não faz isso por quê? Porque vai respingar em nós. Nós é que vamos sofrer depois quando ter esse problema. Eu me lembro da época que eu tive escritório, eu tive uma escola de educação infantil que era minha cliente. Aí um dia o sindicato das escolas mandou um comunicado dizendo o seguinte, olha, o Supremo decidiu que escola não precisa pagar aquele percentual lá do seguro educação lá e etc e tal, não sei o que. O dono me chamou e falou, você não está sabendo disso, que não sei o que, olha aqui, o cara me mandou. Eu falei, não, é uma decisão judicial, a gente ainda não tem base. Não, você é louco, vocês são padrões, são tudo medrosos, não sei o que, pode fazer. Aí eu falei, então me dá esse comunicado. Eu peguei o comunicado e pus dentro da pasta do cliente. Eu falei, deixa isso aqui um dia vai ser útil para mim. Acho que uns 3 anos depois, chegou a fiscalização do INSS lá. E autuou o cara um valor absurdo sobre esse site aqui, não é site, é o seguro da educação lá, né? Um valor absurdo, porque ele tinha uma folha alta. Mas o cara veio para cima de mim, mas foi um bicho. Ele queria me responsabilizar. E eu tinha aquilo na mente, e ele ligou primeiro para mim. E era na época que tinha fax ainda e tal. E eu lembro que eu tinha pedido para ele anotar nesse papel, que era para a partir daquela data não pagar o... Eu falei, você tem um fax aí? Deixa eu te mandar um fax aí e a gente conversa na sequência assim que você receber o fax. Aí eu mandei o fax com ele, exatamente isso. Aí eu mandei e ele não me ligou. Aí eu liguei para ele, né? Eu falei, e aí, recebeu o fax aí? Você está lembrado dessa conversa que nós tivemos? Então, assim, a gente não pode ser nem arrojado, nem ultraconservador. Então, eu acho que sempre ali o equilíbrio é o ideal, né? Que a gente tem que fazer. Aí, diante disso aí, você vai ver qual é a categoria que você vai se inserir, né? Por exemplo, eu estou colocando aqui algumas oportunidades efetivas de recuperação que você pode recuperar dos seus clientes. Isso aqui, por exemplo, é um mapa aqui de 2015. Você pode voltar lá em 2011, né? Junho de 2011, né? Os últimos 5 anos, para recuperar isso para o seu cliente. É pacífico e você ainda pode cobrar por isso, porque isso se tornou aí só, eu diria aí, possível administrativamente a partir de 23 de junho de 2015, que é o quê? O INSS que as empresas pagavam sobre as notas fiscais de cooperativa. Então, por exemplo, se o seu cliente contratava a Unimed, ele devia ter pago lá 15% sobre essas faturas. Se contratava mão de obra de cooperativa, principalmente aqui nessa região, que tem agroindústria e etc., pagava os 15%. Hoje você pode recuperar isso aí administrativamente, vem corrigido, né? Inclusive essa decisão aqui é da própria Procuradoria, que diz que você pode recuperar os últimos 5 anos sem empecilho nenhum. Isso é uma oportunidade. Para vocês terem uma ideia, nós acabamos de recuperar numa indústria R$1 milhão só disso, só dos 15%.
uma indústria grande. Você fala, pô, mas todo mundo já está sabendo disso? Quase ninguém está sabendo disso. Né? Então, saia na frente em relação a isso daí. Esse daqui, isso é interessante. Talvez até você saiba, mas não tem como fazer. Simples Nacional. Você sabia que o seu cliente que tem produtos, ele vende, né? Que é um comércio, ele vende produto que é monofásico, ele não paga a parcela de PIS e COFINS que está embutida no Simples sobre a venda desses produtos? Está aqui, ó. Essa solução de consulta aqui, que já está te dizendo isso aqui. Ó. Eu pus aqui até alguns exemplos aqui. Ó. Se você tem cliente que é farmácia, perfumarias, revenda de autopeças, revenda de pneus novos, restaurantes e lanchonetes, pequenos supermercados, olha o mercadinho de bairro, que estão no Simples, você pode recuperar dos últimos 5 anos a parcela de PIS e COFINS sobre alguns tipos de produtos que esse tipo de atividade tem. Inclusive, nós desenvolvemos hoje lá no escritório, a gente desenvolveu um software que, com base nos dados que você nos enviar dessas empresas, seria um mapa de vendas, com ICM e descrição do produto, é claro, a gente consegue recuperar dos últimos 5 anos isso daqui. E mais, é corrigido pela Selic. Então, para fazer uma conta besta, assim, o percentual que eu tiro do Simples é de 0,86 a 1,98. Fazer na mão é praticamente impossível, ou muito trabalhoso, vai custar, é muito custoso. Mas com tecnologia dá para a gente fazer isso tranquilamente e ainda você ganhar uma grana. Um exemplo simples é o seguinte: uma farmácia que tem um faturamento lá com esse tipo de produto de 50 mil por mês, ela hoje está recolhendo de 400 a 500 reais por mês a mais de Simples. Se eu colocar isso nos últimos 60 meses, eu estou falando em valores corrigidos de 30 a 35 mil reais. E que você compensa já imediatamente com qualquer tributo que você tiver. Eu compenso, no caso, se é Simples, vai compensar mais a com Simples a pagar. Então vai ficar um tempo aí sem pagar Simples. Esse valor a recuperar, ele, dependendo do faturamento da empresa, ele é maior ou menor. E você ainda consegue daqui para frente continuar fazendo isso. Qual que é a vantagem de utilizar esse tipo de ferramenta? Primeiro, eu vou apresentar como uma solução para o meu cliente e vou dizer o seguinte: olha, eu adquiri aqui uma ferramenta, eu fiz uma parceria com uma empresa que recupera isso daqui que na mão não dá para fazer. Vai custar uma mensalidade tua para fazer isso aqui todo mês. Então, como vai ficar muito caro, vai ficar, como diz o molho, vai ficar mais caro do que a galinha, dá para a gente fazer isso aqui. Você paga um percentual daquilo que você recuperar e você só paga quando você utilizar isso. Dá para a gente fazer um cálculo de qual é o potencial de recuperação desse cara. Vamos ganhar uma grana e ainda partilhar com vocês o resultado. Podemos fazer junto, ou você pode falar: não, eu quero a ferramenta que eu vou colocar aqui. A ferramenta faz uma boa parte do trabalho, que é identificar. A segunda parte que você faz é retificar a DAS, né? Todas as datas dos últimos 5 anos. Então você fica com a ferramenta, usa para o futuro, usa para o passado, e ainda tem mais. Vira um argumento de venda. Você vai chegar numa farmácia, num dono de farmácia, num dono de mercadinho, fala: escuta, você está deduzindo os produtos monofásicos aí da sua base de cálculo do Simples? Não, eu pago sobre tudo. Eu falei: rapaz, vem cá para o meu escritório, o que você vai economizar por mês, de repente é metade da mensalidade que você vai me pagar. Então,
é um argumento até de venda para você vender, assim, adquirir novos clientes para você. Essa é uma ferramenta que, inclusive, quem tiver algum caso aqui, de algum tipo disso aqui, e quiser fazer um teste com a gente, nesse papelzinho que a gente distribuiu para vocês preencherem, só escreve lá, quero ver o teste do Simples. E a gente vai fazer. Oi? Porque lá, é a declaração lá do Simples, né? Isso. Porque eu tenho que colocar lá. A retificação a gente até ensina a fazer, porque lá eu tenho que colocar. Hoje você coloca lá que não tem nenhum produto diferenciado e o valor da receita e tal. Mas aí eu tenho uma opção que eu tenho que dizer, olha, eu tenho um tributo. Eu tenho produto monofásico, eu tenho produto com substituição tributária, eu tenho isso, tenho aquilo, e aí a gente aloca qual é o valor de em cada mês, quanto faturou com aquilo ali. Não, eu retifico e aí eu fico com aquele crédito lá na receita. Aí eu vou utilizar aquele crédito para pagar a próxima. Aí desse mês aqui eu vinculo aqueles créditos que eu tenho para pagar, para fazer o pagamento. Né? É muito interessante. A gente fez uns casos aí de teste que o dono da empresa ficou assim, super agradecido. Falou, pô, o meu lucro do ano vocês salvaram. Né? Então, é um valor que é pequeno. A nossa empresa, particularmente, só trabalha com empresas grandes, a gente não trabalha muito com isso. Mas a gente resolveu fazer isso para trabalhar em conjunto com os escritórios. Então, a gente faz parte desse trabalho, vai fazer o tecnológico, toda a questão da legislação. Você faz essa outra parte aí de retificação, com a supervisão nossa aí, disso daí, e todo mundo ganha. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um teste essa semana para eu retificar toda essa questão, assim, desde a identificação pelo software, geração dos relatórios, mais retificação de dados, a gente gasta em média de 20 a 40 horas para fazer isso, para fazer os últimos 5 anos. 20 a 40 horas. Se eu estou falando de uma empresa que eu recuperei 30, eu estou falando de uma pequenininha, que eu vou gastar 20 horas, por exemplo. 35 mil foi o que eu recuperei, nós cobramos normalmente 30% desse valor. 30% de 35 vai dar R$10.500. Quando a gente coloca o custo de execução em horas disso aqui, a gente passa a ter um baita de lucro. Então, para o escritório, é um baita de lucro ter isso. Fora que vai ser um diferencial. Você vai pagar um valor por essa ferramenta mês a mês lá, depende da quantidade de clientes que você tem, R$50, R$100, R$150, e você vai estar recuperando mês a mês com o teu cliente e vai estar tendo algo no teu escritório que é uma forma de atrair novos clientes. Quando você fala essa ferramenta, ela conta, ela vai identificar quais são os produtos que tem Isso, que estão na condição. Eu me lembro na época, falando até de farmácia. Existe aquela tabela meio positiva. Isso. Na nota dos meus clientes, você vai fazer esse análise em cima das notas de saída. Isso. Com fiscal, isso. etc. Para isso, o cliente ele tem que estar com o software dele alimentando essas informações. Então, na realidade, eu só preciso do MCN do produto. Porque quando o nosso cliente emite uma nota, normalmente ele deixa antes. Ele não põe na parte de vendas o que ele vendeu. Então, põe medicamentos em geral, ele com fiscal, só sai valor. Então, ele tem um relatório de venda. O software dele dá um relatório de venda. Então, isso. Ele dá esse relatório para o produto. É esse relatório que a gente precisa. É o relatório de venda. Isso. É o relatório de vendas que a gente precisa. Por exemplo, eu fiz um caso de do restaurante. O relatório de venda do restaurante
ele me colocou ainda até o MCM, que é o que facilita o trabalho pra caramba. Entendeu? O que não colocou, aí a gente teve um trabalho a mais. Essas 20 horas virou 30, 40 horas. Por quê? Eu tive que ir lá. Água, Coca-Cola, não sei o quê, isso aí. A gente já tem a lista do que é, com descrição e número de MCM, a gente saiu procurando. Então o trabalho dobra. Mas se eu tiver o MCM, o trabalho é menor. Entendeu? Então esse é vamos dizer, essa é o único senão para isso daí. Mas é um negócio rápido e fácil. A partir daqui para frente, para você continuar fazendo isso para o seu cliente, qual que é o interessante? É você já doutrinar o cara a cadastrar o MCM. É fácil, você mesmo cadastra. Você cadastra pelo XML de entrada, você alimenta o cadastro dele, quando ele emitir ali, ele já sai o número do MCM daquele produto. Então, esse é a vantagem aí do daqui para frente você fazer. Passado sempre mais difícil, porque já passou o tempo, né? Mas daqui para frente. Então, isso é um negócio legal que, dentro daquele conceito lá que a gente gostaria de trazer oportunidade para os escritórios, não só de aumentar o seu faturamento com serviços adicionais, mas até atrair novos clientes, é essa ferramenta aqui que a gente... Exatamente. Então, a gente vai, assim, tem um relatório que a gente utiliza, depois a gente vai pegar o relatório lá do DAS e cruzar, para ver o que foi deduzido, o que ele colocou como dedução. Então, esse é assim, é tudo bem amarrado, né, para não ter esse tipo de problema. Por isso que a gente entra lá no DAS, vê o que ele colocou lá como produto não tributado, etc. Esse software ele também trabalha com quem está no lucro presumido, porque presumido também tem. É mais difícil, talvez, é mais fácil você excluir esse monofásico do presumido, é mais fácil. Mas às vezes você não sabe qual é o produto que vai excluir, você manda tributar tudo. Mas no presumido a gente também recupera isso daí. No presumido a recuperação é bem maior. Aí a gente já está falando assim de uma empresa com esse tipo de faturamento, recupera de 100 mil reais, 150 mil, aí os valores já são bem mais expressivos. Teve uma rede de restaurantes que a gente fez até em Salvador. Nós recuperamos 300 mil reais. Eles estavam no presumido, só de produto monofásico. Então, isso aqui só foram 2 simples exemplos que eu dei de produtos que você pode ter no seu escritório ou de atividades que você pode ter para melhorar. Eu vou chamar a Patrícia, ela vai falar em 15 minutos, não mais que isso, sobre uma outra ferramenta que a gente tem que chama GED, que eu acho que é muito interessante para vocês. Essa ferramenta, na verdade, ela vai falar aí até mais, mas ela basicamente ela faz o quê? Ela armazena, valida, busca na Cefaz todos os arquivos XML do cliente. Não só isso, hoje essa ferramenta está integrada com o software da Exatos. Quer dizer o seguinte, você não precisa digitar mais nota fiscal nenhuma, ele já integra o software da Exatos e aquele trabalho que você tinha no escritório de ficar digitando nota, você já não tem mais. Ele já vai direto para a escrita fiscal. Então, ou com um tempão, elimina erros e um monte de coisa. E a Patrícia vai falar melhor aqui. Obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer novamente aqui a oportunidade que a Sescom, juntamente com a Exatos, nos deu para que a gente pudesse estar proferindo essa palestra aqui hoje com vocês. Aproveitando essa frase do Meir aqui, o momento de transformação e de pensarmos fora da caixa, pequeno, uma frase que fala hoje é um peixe rápido que vai comer o peixe lento. Então é justamente o momento de você pensar fora da caixa
e na frente do seu concorrente, né? Chegar antes dele. Ficou bem evidente nos dados que o Meira nos passou aqui que a Receita, aliás, o fisco, ele se modernizou. Prova disso aí é o próprio E-Social, que não é um projeto da Receita, mas sim do próprio governo, cruzando vários tipos de informações. Eu trago um dado para vocês aqui, que é um cenário que desde que foi constituído aí a nota fiscal eletrônica, são mais de 13 bilhões de XML emitidos. Porém, análises demonstram que, mesmo após 5 anos da implantação desse XML, 58% desses XML chegam dentro da empresa antes da mercadoria chegar. 37% desses documentos aqui não são enviados pelo fornecedor. O que é pior, né? Porque se o fornecedor ele não envia o XML para você, imagina aquele cenário que você poderia estar tomando crédito ali de ICMS naquele mês e que você deixou de tomar porque você não tinha conhecimento. Quando você pega esse cenário aqui do XML que chegou antes mesmo da mercadoria chegar, você conseguiu monitorar esse evento para saber se o XML foi cancelado? E a gente tem um percentual aqui que seria possível fraude. Então, como o Meira mesmo relatou anteriormente, o fisco ele não depende mais dessas informações que você está transmitindo para ele. Muito pelo contrário, ele vai utilizar essas informações para que ele possa calcular você, para conferir se realmente o que foi autorizado por ele, você prestou conta informando essas informações aí na obrigação que você transmitiu. A gente traz aqui a lei do ajuste CMF 7 de 2005, que ela é bem clara, dos cuidados e consequências, que tanto o emitente quanto o destinatário tem que fazer a guarda deste XML. Além de fazer a guarda, ele tem que verificar a idoneidade do fornecedor e a autenticidade dessa nota. O contador, né, ele é um dos profissionais que tem mais desafios pela frente. E ele está em busca aí de novos caminhos. E a TI, ela está no meio disso. A nossa empresa, ela também teve que se modernizar para poder atender vocês. Porque até então, o nosso nicho era as grandes empresas. Mas hoje a gente consegue trazer produtos, como o Meira mesmo falou isso anteriormente, o que a gente vai estar apresentando aqui, para que vocês possam aí também garantir mais tranquilidade na época de fiscalização e aumentar a rentabilidade do escritório de vocês. Então, nós temos alguns produtos aqui, que seria o Compliance BKS, que aí nós estaremos aí auditando todas as obrigações acessórias, antes mesmo de você estar transmitindo essas informações. Nós temos o outro produto aí, que é o Gerenciador de Documentos Fiscais Eletrônicos, que o nome do produto é JET BKS. E nós temos também a parte de BPO aí, que seria você, o seu cliente ou até o escritório de contabilidade terceirizar um processo com a gente. Com isso, você vai estar garantindo tranquilidade, economia de tempo, redução do custo de mão de obra. Esse aqui é o nosso primeiro produto, o JET BKS. Ele é um sistema completamente em nuvem, onde que ele possibilita você fazer a guarda do XML tanto de entrada quanto de saída. Aí a gente está falando tanto da NFE, da CTE, que seria o conhecimento de transporte, NFSE, assim como também você, através do certificado A1, A3 do seu cliente, a gente vai estar monitorando isso de forma online. Quando eu falo que a gente está monitorando de forma online, é de 6 em 6 minutos, o meu sistema vai lá e consegue trazer esse arquivo XML para você. O meu sistema também ele vai cruzar essas informações do seu repositório versus a FD. Então, antes mesmo de você transmitir a obrigação, eu já te mostro um relatório mostrando notas escrituradas e não escrituradas, e que vai garantir economia de tempo, além da agenda tributária que o nosso sistema também possui. Um dos principais diferenciais do sistema é a agenda tributária. Então, para que você
não possa mais perder nenhuma obrigação, entrega dessa obrigação, você escolhe aqui qual obrigação que você quer fazer a guarda, escolher uma obrigação, basta você vir aqui, digitar aqui o dia que vence essa obrigação, o meu sistema automaticamente, ele já agendou para você aqui para o ano todo. Então, além dele fazer aqui esse agendamento, ele vai estar te notificando 20 dias antes, 15 dias antes, 5 dias, e caso você não tenha feito a entrega dessa obrigação, ele vai continuar te notificando. Além disso, o sistema possibilita você fazer a guarda dessa obrigação. Então, você vai poder fazer a guarda tanto do original, quanto também do retificado do recibo. Então, por exemplo, muitas vezes você perde muito tempo, o pessoal da sua contabilidade ali procurando esses recibos, essas obrigações. Às vezes você fez um backup, perdeu essas informações, enfim. Aqui não. De qualquer lugar que você tiver, o seu funcionário tiver, ele consegue ter acesso a essas informações em tempo real. Alguma dúvida? Comentário? Então aqui eu apresento para vocês aqui a funcionalidade do repositório. Então o nosso repositório ele vai fazer aqui a guarda, conforme eu expliquei para vocês, tanto da NFE, do CTE, da NFSE e também das obrigações acessórias. Dentro desse repositório aqui, você consegue visualizar todas as empresas do escritório de contabilidade de vocês. Vocês vão conseguir ver elas todas ao mesmo tempo ou individualmente, matriz ou filiais. Você consegue gerar DANF, você consegue gerar DAT, você consegue selecionar aqui uma lista de chaves aqui, enviar por e-mail. Você gera vários tipos de relatórios em Excel. Então, por exemplo, eu gostaria de filtrar as notas que foram canceladas do dia, do mês, dessa semana, enfim, em tempo real. Você tem todas essas informações. A gente faz vários eventos a nível Brasil, recebemos também vários contadores do nosso escritório em São Paulo, e é sempre algo que eles falam para a gente que é uma dificuldade. Todo final do mês o meu cliente vai lá e manda DANF para mim, eu tenho que bipar a DANF, extrair essas informações para que eu possa fazer a escrituração. Eu não sei como que funciona na contabilidade de vocês, mas o fato é, você tem essas informações antes mesmo do seu cliente estar enviando para você. Então, antes que ele te envie aquelas chaves, você que vai filtrá-las no sistema aqui e confrontar se o que ele mandou para você realmente confere com a base do governo. E é o que o Meira falou. Aí está na hora de você ir lá, tomar um cafezinho com ele, porque você hoje é um detentor de grandes informações. E é nessas informações que você vai entregar para o seu cliente que ele vai tomar certas decisões importantes dentro da empresa dele. Então, imagine você, a gente teve um cliente que fez um teste com a gente, naquele mês ele ia deixar de tomar crédito de R$12.000. Por quê? O fornecedor não enviou o XML para ele. E ele só ficou sabendo quando ele filtrou essas informações aqui e verificou que as DANFs que o cliente tinha enviado naquele período realmente não estavam ali batendo com o que tinha sido autorizado na Cefaz. O nosso sistema, ele possibilita também fazer a manifestação do destinatário. A gente sabe que não é todos os segmentos que têm essa obrigatoriedade, mas quando tem essa obrigatoriedade de fazer manifestação, e é importante sim, mesmo que o seu cliente ele não tenha essa obrigatoriedade de fazer manifestação, ele tem que ter ciência dessas notas que estão sendo emitidas contra ele, principalmente quando a gente está falando dessa questão da fraude. Então o sistema ele vai possibilitar tanto o escritório de contabilidade da ciência, quanto o seu cliente também fazer a manifestação. Então, você pode fazer a manifestação aqui das notas autorizadas em lote. Quando você for realizar os outros eventos, dando desconhecimento da operação, operação não realizada, você vai ter que selecionar esse arquivo XML, vai dar um clique aqui no evento e automaticamente eu já abro uma outra aba mostrando assim, justifique por esse evento ser um desconhecimento de operação
ou operação não realizada. Você justifica, envia o evento e automaticamente a coluna aqui da situação aqui da nota ela já muda, ou de autorizada, ou para desconhecimento da operação, ou operação confirmada. E aqui dentro desse filtro, como a gente só está com o print aqui do sistema, ele possibilita você fazer o que depois? Você vai vir aqui e você pode colocar a data de emissão inicial, final, e você dizer, olha, eu quero verificar todas as notas que foram canceladas do meu cliente. Eu quero verificar todas as notas que foram autorizadas, as que foram dadas desconhecimentos da operação. Então você tem aqui em tempo real todas essas informações, ok? No caso aqui são as notas de entrada, né? De entrada. Porque a Receita ela não disponibiliza, né? Ela diz que... Isso vai começar a gerar uma dificuldade para nós, né? Mas a gente trouxe um diferencial, né? Com o nosso software, você não precisa registrar. Você não registrar a nota. Eu vou trazer o XML sem manifestação. Hoje você não consegue fazer essa parte. Hoje você não consegue, só que a gente está fazendo outros perguntas. Mesmo com essa operação de dia, você vai conseguir baixar. Você já não podia, direto, você já não conseguia baixar a nota sem manifestar. Você conseguia só visualizar o XML. Para baixar, agora, não. Aí a gente vai ficar uma manifestação. Eu tive essa preocupação depois. Como é que vão manifestar uma nota? Como tem que usar? A manifestação é obrigatória para postos de combustível, distribuidoras. E a gente tem alguns estados aí, que é Rio, Santa Catarina, Maranhão é 50 mil o valor da emissão da nota, Rio, se eu não me engano, o Rio Grande do Sul também é 100 mil, a partir de 100 mil tem que ter obrigatoriedade. Mas aí também é uma questão da própria entendimento da lei e da importância de se fazer a manifestação do destinatário, né? Porque ali você deixa de tomar crédito e ao mesmo tempo você também gera passivo se você não tem conhecimento de tudo que está sendo emitido contra o seu CNPJ. Aqui eu trago para vocês um grande diferencial do meu sistema. Porque o que é legal? A partir do momento que você me traz um cliente do escritório de contabilidade de vocês, a gente consegue monitorar lá na Receita os últimos 3 meses de notas que já foram emitidas contra o CNPJ dela. Então, aí no prazo de até uma semana, é o prazo que a Receita me dá para que eu consiga trazer esse XML. Passando essa data, nós vamos solicitar, o nosso time solicita o quê? Que você faça o upload da obrigação acessória aqui dentro do nosso sistema. Então, a gente solicita também que você faça o upload das últimas 3. Com isso, o meu sistema ele vai te gerar um relatório em tempo real. Então, ele não depende, por exemplo, eu vou ter que enviar isso para a Bookkeepers e a Bookkeepers depois vai ter que entrar em contato comigo e enviar o relatório. Não. Fez o upload, em segundos ela já te gera esse relatório. Então, aqui ela vai te dar um relatório das notas escrituradas e das notas não escrituradas. Imagine você, se quando eu fizer esse relatório e entregar para você, desses últimos 3 meses, a gente identificar que haviam notas que foram emitidas contra o CNPJ há 3 meses atrás e que não foram escrituradas em nenhuma obrigação dessa. Aí você consegue identificar o valor dessa nota e consegue também visualizar aqui a data de emissão. Então você consegue antecipar esse risco. E o mais importante, né, esse relatório que a gente entrega para vocês no final do teste, ele possibilita você ver até a tomada de crédito que você deixou de tomar de ICMS porque você não acompanhou isso daqui.
Então, muitas vezes, seu cliente está ali naquele sufoco, ele está precisando de dinheiro, ele deixou de pagar o imposto, está pegando dinheiro no banco, sendo que está tudo aqui. Então, eu chamo isso aqui de contador 3.0, né? Então, o Meira falou, quer dizer, a contadora já está no 3.0, é o contador 3.0, é o marketing 3.0, então é você pensar fora da caixa, é você sair na frente realmente do seu cliente, é você se tornar aquele peixe grande ali para comer o peixe pequeno. Nós temos algumas versões do nosso sistema. Uma delas aqui é totalmente free, que foi até aí, a gente deixou com vocês aí um formulário para que vocês pudessem preencher, onde que nós vamos estar entregando algumas funcionalidades do sistema, que seria aí a baixa do arquivo XML, onde você tem a opção de dar ciência, você pode fazer a consulta desse XML, pode fazer o download, o armazenamento em nuvem, e é via certificado A1 e A3. A gente inicia aí o nosso plano básico com alguns outros benefícios, que seria aí um número limitado de CNPJs, onde que você também pode fazer a manifestação do certificado, a manifestação do destinatário, e através também do certificado A1 e A3. No plano prêmio, aí você tem tudo. Você tem a agenda tributária, faz a guarda daquelas obrigações, você tem o cruzamento do SPED, você tem a parte de identificar aqueles créditos que o Meira comentou quando é indústria, que poderia estar aproveitando aquele crédito de CMS, porém ele não vem no campo ali específico, ele vem no campo observador, e o nosso sistema vai planilhar e vai te pegar isso de forma automática. Tem a possibilidade de integração com o ERP. Hoje nós já estamos integrados aí no top de Exatos. E na versão aqui do Free, nós vamos estar deixando aí até 3.000 documentos. Então, anteriormente a gente tinha falado para a Camila que a gente já está sorteando uma versão dessa nossa aqui para um escritório de contabilidade. Porém, nós vamos dessa versão para todos, só que na Premium. Então, você vai contar hoje com o nosso sistema, todo o diferencial que a gente poderia estar entregando para vocês aqui na versão Premium, com todas essas funcionalidades, até 3.000 documentos. Vão ter o acompanhamento do nosso time de São Paulo, para que vocês também possam ter um entendimento, enfim, entender todas as funcionalidades que a gente poderia estar levando de benefício para vocês, tudo bem? Então eu peço, né, para que vocês preencham esse formulário e eu pego com vocês no final. O outro sistema que a Bookkeepers possui, imagine você, né? A Bookkeepers tem 20 anos de know-how em consultoria tributária. Então, o que difere o nosso sistema dos outros sistemas que você encontra no mercado, até que você disse que você tem contratado? Eles são fábrica de software. Nós somos consultoria tributária e hoje a gente tem uma fábrica de software lá. Então, tudo que o grupo Bookkeepers, meu cliente foi autuado, a gente encontrou essa oportunidade de crédito. Então, a gente aliou esse know-how dentro do sistema que é um sistema que a Bookkeepers desenvolveu com essa inteligência toda de 20 anos. No Compliance BKS, qual que é o grande diferencial nosso? Nós não somos login e senha de mercado, como tem vários por aí. Então, nós vamos estar prestando um serviço. Então, a partir do momento que você envia essas informações para a gente tem um time que vai analisar esses relatórios de forma analítica, quantitativa, qualitativa. Eu vou entender o cliente de vocês, que eu não posso dizer que o meu compliance vai atender, por exemplo, a farmácia e vai atender ali, por exemplo, o supermercado da mesma forma. Então, o meu sistema ele tem mais de 8.000 regras e você também pode imputar essas regras em tempo real. Ele vai além do PVA da Receita. Então, essas aqui são algumas das obrigações que nós cruzamos. E eu trouxe aqui 3 exemplos de
desses cruzamentos para que você possa entender como que nós realizamos a entrega. Então, aqui sempre vai vir o apontamento do erro, um exemplo do erro. As inconsistências, a gente sempre vai estar apontando os campos em cores diferenciadas, nesse caso aqui é na cor verde. Então, aqui é um relatório onde a gente está validando o FD contribuições. Esse outro aqui é um relatório cruzando a própria FD contribuições versus a NFE, ou seja, eu estou qualificando essa informação aqui para você. Novamente aqui, destacando sempre a inconsistência nesses campos aqui em cores diferentes. E o outro relatório aqui, a gente está cruzando a DIF com a DCTF e aqui eu também cruzo com a ECAC, tá? Novamente aqui o relatório, ele vai estar te apontando as divergências, ele vai estar te trazendo aqui o erro. Por que eu te trago aqui nessas cores destacadas? Para que fique mais fácil a visualização. Então, todas as vezes que a gente estiver apontando o erro para você, eu vou dizer se é um erro alto, se a gravidade é média, se é só um aviso. Então, vocês também têm uma pré-consultoria da nossa equipe de São Paulo. Então, não é simplesmente eu te entregar um login, você ir lá, subir seus arquivos e você se virar com aquele relatório que está sendo entregue para você. Então, é mesmo um serviço que a gente vai estar prestando, um serviço de qualidade com o know-how que a Bookkeepers tem de 20 anos. Então, é isso. Queria agradecer. Vou abrir para perguntas também. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida. Só vale lembrar na parte do meio da revisão tributária que olha que interessante. Quando a gente está falando na parte de revisão tributária, a partir do momento que a gente entrega o checklist para o contador, em 5 dias a Bookkeeper ela já consegue entregar esse diagnóstico para você. Então ela consegue fazer uma previsão do que a gente poderia estar aproveitando dos últimos 5 anos. Então é tudo muito rápido. Lembrando que quando a contabilidade ela não pensa fora da caixa, o contador ela não tem essa visão macro, né, não é esse contador 3.0, você está ali aberto para que aquele advogado se torne um associado da Bookkeepers e vai lá, fecha com o seu cliente e você ficou com o quê? Somente com o trabalho de fazer o levantamento daquela documentação para me enviar. Então, eu espero que vocês possam ter entendido a mensagem que a gente quis passar para vocês aqui. E se tiver mais alguma pergunta... Obrigada a todos.